bateu no teto, é isso, Oscar? Eu acho. O Ancelotti pode ter errado numa convocação em outra, pode ter errado numa escalação em outra, que fazem uma diferença brutal hoje por conta da ausência de talentos. O Brasil não tem, então bateu no teto. A gente poderia ter passado ontem, ter vencido o jogo, perdeu uma grande oportunidade no começo, o Vini perdeu um gol, depois o Endrick perdeu um gol absurdo, a gente perdeu o pênalti. Então o Brasil poderia ter vencido o jogo, faz 1-0, estava tudo 0-0 quando a gente teve essas chances. Faz 1-0, como disse o Arnaldo, podia mudar, até podia passar, mas pararia ali na frente, seguramente. Porque o time é limitado. A gente não tem condições de estar lá na primeira prateleira, de estar lá disputando o título do Mundial. Até pode, mas é só contando com a sorte, com o acaso. Ontem isso daí não teve para o Brasil, pronto, acabou. Sem recursos para resolver um problema que se apresentou. Então, perdeu os gols. Se faz o gol, muda, Vladimir. Mas eu achei até que o Brasil... Eu sei que se faz o gol, muda. E eu achei até que o Brasil não foi tão mal ontem. Até as mexidas do Ancelotti. Aí depois ficou ruim mesmo. Mas o time estava brigando, estava criando chances, criou algumas. O Brasil perdeu alguns gols que não pode, numa Copa do Mundo, num jogo decisivo desse, perder pênalti do jeito que perdeu. Eu brinquei com o que o imaginário do torcedor ficou sustentando. Uma das coisas que sustentava, além das que eu citei na abertura do programa, Gustavo, era essa coisa de que o Endrick é o cara fatal, entendeu? Ficou visto que não é bem assim. E foi o primeiro lance dele do jogo, né? Aquela bola que ele recebe ali, estava frio ainda. Não dá para colocar a responsabilidade da derrota no Endrick por aquele gol perdido. É um jogador que, para mim, vai ter muito espaço nesse novo ciclo de próxima Copa do Mundo com o Ancelotti, mas em nenhum momento da Copa a gente sentiu competitividade dessa equipe do Brasil. A gente vê o México jogando, outras seleções jogando, você vê que os caras brigam por todas as bolas, os caras parecem que estão com muito mais vontade de ganhar do que eu vi nessa seleção brasileira. E, especialmente no jogo de ontem, uma marcação muito baixa, em nenhum momento o time fez aquela pressão na saída de bola adversária, como fez em outros jogos e conseguiu gols dessa forma, era a principal arma do time do Ancelotti nessa fase de preparação, agora na Copa do Mundo também. Mas ontem, para mim, foi um time apático, mas ainda funcionava com o Martinelli em campo. Falamos dele há pouco. O time ainda estava conseguindo fazer uma marcação e não deixando a Noruega jogar. A Noruega tinha bola, mas não conseguia chegar tanto. Depois que o Ancelotti fez as mudanças que ele fez, aí ele deu espaço. Aí a Noruega dominou meio campo, o Brasil ficou sem marcação e aí a Noruega conseguiu construir essa vitória. Mas colocar a culpa no Endrick e colocar a sua culpa no Bruno Guimarães também é um lance, sim, é um erro, mas não dá para cravar a responsabilidade total neles. Para mim, o Ancelotti tem muita responsabilidade pela convocação que ele fez. Claramente não foi uma convocação pensando no título agora. Ele já falou que tem jogadores para o próximo ciclo, ele já pensa no próximo ciclo. A Copa do Ancelotti, e na cabeça dele, na minha visão, é a de 2030. Ele chamou jogadores para esse Mundial, jogadores em fim de ciclo na seleção brasileira. Ele sabia desse risco, porque a Copa do Mundo que ele pensa em preparar um time com a cara dele é a próxima. Mauro, mas aí escutando o Gustavo falar aqui, eu penso assim, nunca é cedo para você começar um trabalho que é longo, entendeu? É até discutível ele pensar em jogadores que estão em fim de ciclo ao invés de começar um. Na verdade, ele está usando muito o futuro para justificar o presente, entendeu? Né? Se você quiser pegar esse gancho aí, já que ele foi uma unanimidade aqui quando eu perguntei o melhor e o pior da seleção. Existem técnicos que assumiram suas seleções que estão na Copa do Mundo pouco antes do Ancelotti e até depois, como é o caso do técnico do Marrocos, que conseguiram efetuar transformações de suas equipes, né? É o caso, por exemplo, do técnico da Inglaterra, o alemão Thomas Tuchel, que assumiu alguns meses antes do italiano ser contratado pela CBF. O Brasil não entra na Copa do Mundo para preparar para outra, porque não tem planejamento para isso, né? Não é um técnico para fazer isso sozinho. Então a gente tinha que entrar para fazer a melhor campanha possível. E acho que ele cometeu erros dentro disso aí. A outra Copa é outro ciclo que vai começar a partir de agora. Pelo menos em tese, né? Se é que o trabalho vai ser desenvolvido, a gente nunca sabe. A CBF é sempre um mistério. Mas trocou de presidente algumas vezes, de técnico 4 vezes durante esse ciclo de Copa, e evidentemente já tudo para dar errado, como deu errado. Mas acho que ele poderia ter feito melhor. Acho decepcionante o trabalho de um técnico desse calibre, contratado como tal, para ser um cara com peso, com tamanho, se submeter a convocação de jogador por pressões diversas, escalar o jogador no pior momento possível. Aliás, a coisa que as pessoas não estão entendendo, a crítica à entrada ao Neymar, não é o Neymar.
é o Carlo Ancelotti. Certo. Ele estragou tudo quando colocou o Neymar. Simples assim. Não é uma criticar o Neymar. O Neymar Zé ficou nervoso. Não, ninguém está criticando o Neymar. Pelo menos eu não. Estou criticando o técnico por tê-lo colocado. Quando coloca o Neymar, deixa o Hendrick, deixa o Vinícius, aí o Brasil entregou o jogo para a Noruega, no sentido de que deixou a bola para a Noruega, tem combatividade, mais fraco das jogadas pelos lados, o Ryan, que recompõe, não tem esse mesmo, o Hendrick não tem essa mesma missão, o Vinícius já joga solto para tentar puxar o time para o ataque. Essa estratégia dele, que é muito pobre do ponto de vista das ideias. Né? Aí quando entra o Neymar, o Vinícius tem que voltar, o Vinícius que vai fazer. Então, dali passou a haver um domínio absurdo do time norueguês, que tinha troca de passe no meio campo, no campo de defesa, passou a trabalhar mais à frente, mais perto do gol, construiu 3 jogadas e fez 2 gols. Lembra a bola que passou pelo Haaland, que ele chegou um pouco atrasado, está tirando na bola, não conseguiu alcançá-la, e os 2 gols. Os 2 gols, tudo construído pelo lado direito, onde o Ryan sempre ajudava mais o lateral direito, Danilo, e com as mudanças a coisa piorou. A imprensa ainda fez a mudança no momento que permitiu que na parada de hidratação o técnico norueguês fizesse os devidos ajustes. Então o Ancelotti errou muito. E sobre o Neymar, por ter levado, machucado, sem condição, sem conseguir se destacar no Santos, com times pequenos, inclusive, contra times pequenos, e por tê-lo colocado nesse momento. Então o trabalho é muito ruim. O trabalho dele nesse tipo de grupo é muito ruim mesmo. E vai ficar para mais 4 anos, pelo menos a priori. Vamos ver como é que vai ser, se ele vai conseguir fazer um trabalho melhor. A seleção brasileira foi muito mal mesmo. Então não é... Muita gente fala, pior, eu não sei quanto tempo. Não tem nada pior do que o 2014. Né? Mas, olha, foi páreo duro. Mas que também não é para ser replicado. Aliás, essa questão que o Mauro coloca aqui é um clássico aqui, em que todas as pessoas estão comentando o momento da substituição, colado na pausa para hidratação, realmente. E o Modinski escreve aqui o seguinte: o Carlo Ancelotti é o mais caro professor Pardal que ele já viu. Ainda. E no final ficou. Eu não sei se vai nisso também uma. Ele fez tudo que o Mauro falou, assina embaixo do que o Mauro, essa coisa de ter levado o Neymar, de ter aceitado certas condições, mas eu imaginei para o jogo dele, eu sei que ele não é um cara ousado, mas ele foi muito pouco ousado, eu acho, ainda que tenha sido ofensivo na hora de montar o time ofensivo ontem. Só no papel. Então, só no papel. Então ele estava se preservando, você acha também? Não exatamente se preservando, acho que a ideia dele... Era arrastar. Para esse adversário, né? Contra o Japão foi diferente, não só porque o Japão fez o gol antes. Foi a característica do time japonês. Ele meio que, sem muita convicção, ele foi adaptando o time a cada adversário. O que, para a seleção brasileira, é bem relativo. A minha grande frustração, Vladir, é que eu, que sempre clamei por um técnico estrangeiro, aliás, clamei desde 2010, quando o Brasil perde, para mim... Clamamos todos por sinal. A última Copa em que o Brasil teve um desempenho razoável, para mim foi na Copa de 2010. 2014 foi muito mal, acabando com 7-1. 2018, muito mal. 2022, muito mal no sentido da decepção. O Brasil, eliminado pela Holanda em 2010, tinha 2 desfalques e entrou em pane mental. Mas o Brasil não jogou uma Copa ruim. Né? E jogava bem aquele jogo contra a Holanda. Né? Só para lembrar lá atrás. Mas ali você estava... já com um time sem craques, o Kaká já estava começando a era Neymar. Mas acho que foi o mais surpreendente momento da seleção, hein, da história recente. Então, mas ali, depois de passar por um monte de técnicos e ter o Dunga, que fez um bom trabalho antes da Copa e até em algum momento durante a Copa, o Dunga versão 1, hein? Não versão 2, que voltou depois. A conclusão ali é que o Brasil precisava de ideias, métodos, treinadores estrangeiros. Os clubes adotaram isso, brasileiros. Em grande escala, né? Hoje, os 2 principais times do Brasil têm técnicos estrangeiros, portugueses, né? O Brasil não está mal em clubes, pelo contrário. Agora, na seleção era um tabu. E demorou tanto, né, para o Brasil recorrer a um estrangeiro, que a expectativa era que o estrangeiro experiente, ele desse um choque de comando. Entende? Um choque de comando. Aqui mando eu do meu jeito, não tem interferência. Eu vou dar um choque também de jogo nesse time. O papel que fez o Thomas Tuchel assumir. Exatamente. Foi o que o Mauro falou. Né? A Alemanha teve alguma atuação na sua história que lembrou aquela do México? Inconformada. Não vamos perder esse jogo. Se matando. 1 a menos. Kane rouco. O outro quebra o braço na comemoração. Nunca teve um negócio desse envolvendo a Inglaterra. Sempre foi aquela fleuma da eliminação. O Tuchel...
Ele pode ser eliminado na próxima rodada contra a Noruega, mas 2 partidas dessa Copa estão na memória nossa e com certeza do torcedor inglês. A estreia contra a Croácia foi um massacre e esse jogo contra o México, na casa dos caras, desse jeito. O Brasil, o que fez o Brasil na Copa do Mundo? Com o Ancelotti. E mesmo o Pochettino, que a gente vai torcer contra pra caramba daqui a pouco. E nos se você não Estados sabe Unidos, por quê, a gente vai explicar. nós vamos explicar, também. mas vamos torcer muito. Todo mundo tem que torcer contra os Estados Unidos, que está tentando ganhar essa coisa na mão grande. Ele, argentino, fez uma coisa na seleção norte-americana, também um choque cultural no bom sentido de comando. E o Tuchel, o Pochettino e o Ancelotti, o que eles têm em comum? Técnicos muito bem sucedidos em clubes. E que a expectativa foi, chegando às seleções, eles pudessem, de fato, revolucionar minimamente a atitude, o comportamento, a questão tática. O Ancelotti foi mais do mesmo desde aquela convocação patética, daquele jeito, naquela festa. Fazer comercial de cerveja eu também faço. Não, acho até... Chamar o Neymar eu também chamo. Não, eu acho até que a festa ele foi enredado no negócio, até faço essa distinção, entendeu? Agora, na convocação, se entregou, falou, os caras estão pedindo a bola. Não, eu só queria dizer o seguinte, que eu acho que o Ancelotti é isso aí. Ele é ótimo de longe. É bom ponto, então. Lá na Europa, sensacional, a gente vai aplaudir, bater palma aqui de perto, a gente percebe. 1 ano, gente. 1 ano. Eu acho que é isso. E vai continuar assim. Que é uma teoria do Mauro também, que não foi exatamente falta de tempo para trabalhar. Tempo até teve, principalmente depois Mas que... o Gustavo tem um argumento interessante. Ele colocou uma coisa diferente aqui. Ele entende que o Ancelotti tenha pago esse pedágio. Olha, quer saber? Eu vou fazer comercial de cerveja, vou pro Carnaval, eu vou chamar o Neymar e a partir de Mas, Arnaldo, pós-Copa... esse argumento é pior para ele. Eu sei que é, mas talvez esteja Eu penso dessa forma porque ele tudo bem, Tuchel também não teve tanto tempo assim de seleção inglesa, mas para mim é uma geração inglesa melhor do que a geração brasileira, guardadas as proporções, sem dúvida, né? Sem dúvida. A própria seleção dos Estados Unidos com o Pochettino, hein? Pochettino, ele desculpa. corrigiu um jornalista essa semana dizendo que é Pochettino que se pronuncia o nome dele. Mas eu vou ficar de Pochettino mesmo. Vamos. Mas é a melhor geração, talvez, dos Estados Unidos no futebol. Então, eu acho que tem essas diferenças. E aí o Ancelotti, pegando um time ainda despreparado, um time que vinha em frangalhos com outros técnicos que passaram, ele fez o que deu para fazer. Ele chamou jogadores que eram líderes desse elenco. Se ele deixa de chamar o Marquinhos, se ele não chamou o Neymar, o burburinho que ia rolar durante toda a Copa do Mundo seria muito maior. As lesões o absolveram um pouco, né? As lesões em série. E acho que até a entrada do Neymar, quando ele viu que a situação estava um pouco mais complicada, o time não estava rendendo, ele falou, vou colocar o Neymar, pode ser a única chance que eu tenho hoje de colocar o Neymar para tentar resolver. E aí, se ele resolver ou não, é o Neymar. Onde ele vai contar? Vocês não queriam tanto o Neymar, agora Exatamente. toma, para ele resolver. Exatamente. Para mim, essa Copa do Mundo, para ele, foi uma preparação, uma adaptação, uma nova cultura. O Tuchel é alemão, vai para a Inglaterra, ele estava acostumado, treinou o Chelsea, o Pochettino foi para os Estados Unidos. É um país em que talvez ele se adaptasse mais fácil. Mas o italiano, chegar ao Brasil, para morar no Rio de Janeiro, um campeonato local que ele pouco devia conhecer, para mim, é uma realidade diferente que ele encontrou aqui em comparação com o Tuchel na Inglaterra e comparação com o Pochettino nos Estados Unidos. Então, para mim, foi uma Copa em que ele preparou o time com o que ele tinha ali em mãos já de líderes, de jogadores que ele já conhecia, mas que já estavam em fim de ciclo, na minha visão. E agora, para a próxima Copa, aí sim, ele vai pegar os jogadores mais jovens, vai conseguir, vai tentar montar um time pensando em 2030. Eu acho que ele compôs demais. Eu acho que o